Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a definição de ordens de grandeza de uma quantidade física, tá? E comentar em particular sobre uma coisa bem polêmica que são os limites de quando você joga uma ordem de grandeza para cima ou para baixo. Um limite mais popular de todos é raiz de 10, né? Que é mais ou menos aí 3,16. E essa aí é uma pergunta que os alunos sempre ficam desconfortáveis. Por que que você usa raiz de 10 e não um número como 5 ou média aritmética entre 1 e 10, que é 5,5, tá? E eu vou argumentar nesse vídeo por que o critério de 3,16, raiz de 10, é o critério disparado o mais popular, tá? Se você for olhar em literatura internacional em inglês, tudo bem? Em português, às vezes eu vejo uma discussão entre 3,16 e uma média aritmética de 5,5. Eu vou argumentar para vocês por que a raiz de 10 é mais adequada, é mais útil, é mais consistente do que uma média aritmética como 5,5, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho de ordens de grandeza de uma quantidade. Então, basicamente, a definição de ordem de grandeza é uma aproximação de uma potência de 10, né, de uma quantidade, que melhor aproxima uma determinada grandeza. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de aproximação, é difícil a gente elaborar uma coisa que seja exata, porque a gente já está falando desde o princípio de uma aproximação. Então, o que a gente vai falar aqui são de aproximações mais ou menos adequadas e mais ou menos úteis ou consistentes, certo? Então, vamos aí a alguns rápidos experimentos, não, exemplos, tá, do que eu quero falar. Então, imagine que eu tenho aqui o raio da Terra, né? Então, o raio da Terra, vamos colocar aqui alguns exemplos. Vou colocar dois. Eu tenho o raio da Terra, que ele tem mais ou menos uns 6.400 quilômetros, certo? Então, qual que é a ordem de grandeza desse número? Certo? Então, é uma potência de 10 que melhor aproxima esse número. Então, vamos colocar em notação científica. Então, fica 6,4 vezes 10 ao cubo quilômetros, né? Então, você coloca o número entre 1 e 10 vezes 10 elevado a um expoente. Tudo bem? Então, a melhor aproximação para essa quantidade, certo? Percebam que vou ter que aproximar esse 6,4 para 10, então vou ter 10 elevado a 4 quilômetros, certo? Ou seja, a gente vai dizer que a ordem de grandeza dessa quantidade é 10 a quarta quilômetros, tá? Então, esse expoente aqui que melhor aproxima a quantidade. Ou, analogamente, a gente pode dizer que a ordem de grandeza seria, convertendo para metros, 10 a sétima metros, certo? Analogamente, mesma coisa, tá? Só estou mudando aqui a unidade, mas essencialmente é a mesma grandeza, tá? Estou falando a mesma coisa. Outra exemplo que a gente pode ter é a altura de uma pessoa. Então, a altura de uma pessoa, sei lá, vamos colocar que alguém mede aí 1,75 metros. Então, qual que é a ordem de grandeza de uma pessoa? Então, a gente tem que escrever isso aqui como uma notação científica de novo, certo? Como não tem potência de 10, colocar 10 a 0 metros, né? E eu tenho que aproximar esse 1,75 para uma potência de 10. Naturalmente, eu não vou aproximar para 10, vou aproximar para 1, que é 10 elevado a 0. Ou seja, a ordem de grandeza de uma pessoa é de algo parecido com 1 metro, tá? Ah, professor, mas 1 metro? Ninguém mede 1 metro, né? Nenhum adulto e tal, a não ser que tenha algum problema de saúde, mede algum 1 metro. Tá, mas você está pegando uma dimensão típica de uma pessoa, certo? Se tivesse uma terra de um fator de escala aí de uma pessoa, um átomo, um planeta, né? A gente está mais ou menos na faixa de 1 metro, é uma distância típica das nossas alturas. Tudo bem? Então, compare, por exemplo, se eu falar que alguém mede 1 metro e alguém mede 10 metros. 10 metros é completamente absurdo. Tá? Então, isso aqui é a ordem de grandeza da altura de uma pessoa, apesar que, sei lá, para um fator de 2 ou um fator de 1,75, 1,8, 2, você tem um erro. Tá? Então, a gente sempre vai ter um fator de erro porque a gente está falando de aproximações e estimativas. Certo? Então, a gente sempre vai, como vocês estão observando, falar
então, de uma ordem de grandeza de uma quantidade que pode ser escrita como um número com essa forma aqui, A vezes 10 elevado a B, certo? Então, você tem um limite aí de quando você diz que a ordem de grandeza é 10 elevado a B e quando é 10 elevado a B mais 1. Tá? Então, tipicamente, você vai dizer que é 10 elevado a B quando esse A estiver, vou colocar aqui entre 1 e raiz de 10, tá? E vou colocar a igualdade para baixo, raiz de 10 aqui igual a até menor que 10, certo? Então você tem aqui esses critérios para quando você joga a ordem de grandeza para baixo, né, arredondando para baixo ou para cima, certo? Então você fica com essa linha aqui, tá? Então você tem aqui 1, você tem aqui o 10, tá? Então você tem um limite aqui que está no raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, certo? Então nessa região você aproxima por 10 a B, né, a ordem de grandeza, e nessa outra região você aproxima por 10 a B mais 1. Tudo bem? A gente está falando de novo em aproximações, então é claro que a gente vai ter algum problema ali nessa igualdade exata, tá bom? Alguns autores, alguns materiais, tá? Tem até artigo em congresso de educação de ciências, né? Coloca não esse limite aqui de raiz de 10, mas às vezes discutem, por exemplo, média aritmética, tá? Eu vejo bastante isso em português, tá bom? Que aí seria um limite aqui de 5,5, que é uma média aritmética entre 1 e 10. Então, o limite do 10 a B ficaria aqui, pessoal. Então, e o 10 a B mais 1 ficaria um pouco mais à frente, certo? Outras referências que eu já vi em inglês também, às vezes colocam não 5,5, mas o 5, certo? Por quê? Porque é arbitrário. Tá? Então tem um fator de arbitrariedade que você precisa pensar ali e ver qual que é o mais adequado. O 5,5, essa média aritmética, gente, para mim faz sentido só se você quiser fugir e discutir escala logarítmica e a razão por que existe ordem de grandeza e apelar para uma simples intuição de um aluno iniciante, tá? Por quê? Porque tipicamente o nosso senso de percepção das coisas é linear e não logarítmico, tá? Não exponencial. Mas nesse tipo de situação de ordem de grandeza, a gente está falando essencialmente de fatores logarítmicos. Tá? Então eu estou falando aqui, se eu estou falando de 10 a quarta potência, 10 a sétima, estou falando de milhão, de bilhão, de trilhão. Tá? Então eu estou interessado em ordens de grandeza. Isso aí é essencialmente uma relação exponencial. Eu estou olhando para o expoente desse 10 elevado a b. Tá? Então é por isso que a gente acaba usando esse critério de raiz de 10. Por quê? Porque a raiz de 10, em uma escala logarítmica, né, em escala monolog, é aquilo que está a meio caminho de 1 e 10, que é o que a gente chama de uma década, tá bom? Então, eu vou argumentar por que isso aí é o mais adequado, tá? Professor, então explica melhor o que é essa escala logarítmica, certo? Então, vamos tomar aqui os motivos para raiz de 10, tá? Então, o nosso motivo 1, né, vai ser a gente minimizar os fatores de erro. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma coisa que esteja dentro dessa faixa dúbia. Tá? Eu vou discutir aqui o 3,16 e o 5,5, né? Médias geométricas entre 1 e 10 e a média aritmética. Tá? Então, vamos tomar aqui alguém dessa faixa de dúvida. Né? Por exemplo, o 4. Certo? Então, vamos pegar aqui o 4 e eu tenho que decidir se eu vou jogar o 4 para 10 a 0, que basicamente é 1, e 10 a 1,
é 10. Tá? Então você pode, por exemplo, 4, na escala linear, ele está mais perto de 1 do que de 10, né? Porque a média está no 5.1. Então, eu vou jogar o 4 para 1. Tá? Então, você pode aí acreditar que essa é a melhor aproximação. Mas não. Essa não é a melhor aproximação. A melhor aproximação é, em um fator de escala, jogar o 4 para o 10. Por quê? Porque do 4 para o 1, você... Deixa eu jogar a setinha para o outro lado. Do 4 para 1, você tem um fator de vez 4 de erro. Então, um fator 4 de erro. E do 4 para o 10, você tem um fator de 2,5. Então, quando você pensa nas coisas em termos de fatores de erro, em termos de percentagem, enfim, o 4 está de fato mais próximo do 10 do que do 1. Né? E o 3,16, né? O 1 para o raiz de 10 para o 10, isso aqui você tem um raiz de 10 de distância, aqui você tem um raiz de 10 de distância. Então é por isso que a gente acaba usando esse meio caminho numa escala logarítmica, tá? Então numa escala de fatores, como você preferir, a gente usa 3,16, porque ele sim está meio caminho entre 1 e o 10, tá? Quando você pensa em fatores, né? E aí de fato, mas por que eu estou pensando em fatores, gente? Porque ordens de grandeza, elas servem para fazer estimativas de grandezas físicas. Tá? E a grande parte das relações que a gente está interessado são produtos. Né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo. Eu vou calcular a força de atração gravitacional entre um casal de namorados, certo? M1, M2 sobre a distância ao quadrado. Então, isso aqui é a expressão da força gravitacional entre duas massas quaisquer. Certo? Então, vamos calcular aí qual que seria a força gravitacional entre um casal de namorados. A massa deles pode ser, sei lá, uma coisa entre 60 quilos até 100 quilos, sei lá, 120 quilos ou mais gordinhos. Mas é uma coisa de 10 ao quadrado quilos. Né? E a distância vamos colocar aqui uns 10 centímetros. Certo? Então, vamos colocar aqui 6,67, 10 a menos 11. Vamos colocar aqui um casal aqui de duas pessoas que pesam 75 quilos, né? Escrevendo tudo no Sistema Internacional de Unidades. A distância deles aí de 10 centímetros ou 10 a 0,1 metros, tá bom? Então, vamos aí calcular a estimativa da ordem de grandeza. E quando você está interessado com isso, né, com ordem de grandeza, é simplesmente você está interessado em aproximar essas quantidades e evitar fazer contas desnecessárias. Tá? Multiplicar 75 por 6,67. Né? Então você faz algo dessa natureza. 6,67, 10 a 1. Vezes 10 a menos 11. Né? Essas duas quantidades aqui acabam ficando para 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Né? 10 a... Aqui 10 a menos 1, 10 a menos 2, tá? Eu posso jogar para cima como sendo 10 ao quadrado aqui, certo? E aí, essa ordem de grandeza, a gente basicamente multiplicou tudo por potência de 10, vamos somar os expoentes. Então, 2, 2, 2, 6, mais 1, 7, né? 7 menos 11, 10 a menos 4 newtons. Tá bom? Então, basicamente, essa aí é a ordem de grandeza de uma força gravitacional entre um casal de namorados ali a uma distância de mais ou menos 10 centímetros próximos, né? Uma distância muitíssimo pequena que não é percebida por ninguém, tá? Então, esse tipo de raciocínio que a gente está interessado na ordem de fazer estimativas, tudo bem? Porque quase tudo que a gente tem em física de relações, né? Você acaba tendo produtos, e esses produtos é que de fato conseguem aumentar as ordens de grandezas ou não. Você pode ter uma ou outra, sei lá, na cinemática que tem uma adição, sim. Mas quando você está adicionando quantidades, quem manda a ordem de grandeza é a maior quantidade. Então, se você tem bilhões de reais e você ganha 1 milhão, você continua tendo bilhões. Se você tem 1.000 reais e você ganha 100 reais, você continua tendo 1.000 reais, tá? Em termos de ordem de grandeza. Então, na hora de você soma termos, você pega simplesmente a maior ordem de grandeza. Tá? Então, em produtos é que você realmente tem
algo mais interessante acontecendo. E produtos acabam pedindo para você olhar as coisas em termos de quantidades em escala linear, certo? Então, nesse espírito, né, vamos pensar aqui em números fáceis de a gente visualizar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um produto de 2 vezes 3 vezes 4, se eu quisesse analisar uma estimativa, certo? Então, no critério de 3.16, você teria uma coisa como sendo 10 a 0, 10 a 0, 10 a 1. Isso aqui me leva a alguma coisa de 10 a 1 nessa estimativa, que de fato é uma boa análise, né? Porque isso aqui vai dar 24, né? 2 vezes 3, 6, vezes 4, 4. E aí você tem 10 a 4. Tá? Compara isso, por exemplo, com o critério de 5.5, né? Você olhar as ordens de grandeza 1 a 1 e fazer um produto. Tá? Então, se compara isso, vai dar 10 a 0, 10 a 0, 10 a 0, vai dar 10 a 0. Então, você em uma estimativa, em uma situação real, que você quer evitar fazer umas contas, certo? Para estimar a quantidade, você tem um erro aí. Você estaria, por uma questão de acúmulo de erros, você estaria estimando 24 por 10 a 0. Ah, professor, mas o senhor pegou aí uma associação de acúmulo de erros, tá? Então pode me acusar de fazer cherry picking, que é esse tipo de técnica para você mostrar um seu ponto. Vamos pegar uma outra coisa, uma coisa que você tenha um termo abaixo, né? Que seja consenso, que seja a menor de grandeza, um acima e um no meio. Vamos colocar, por exemplo, aqui 2, que não tem discussão. Vamos pegar aqui o 4, que está ali no meio, e um 7, certo? Ó, esse produto aqui, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 7, 56. Tá? Então, 56. E, naturalmente, a gente vai jogar para o 10 a 2. Né? Então, qual dos dois critérios me fornece uma melhor estimativa? Olha, pelo critério de raiz de 10, eu teria 10 a 0, 10 a 1, 10 a 1, me dá 10 a 2, tá? Isso aqui pelo raiz de 10, tá? E aqui pelo 5.5. Então aqui o raiz de 10 vai me dar 10 a 2. Acerta a ordem de grandeza, sem fazer conta nenhuma. E por outro lado, quando eu pego o 5.5, eu teria 10 a 0, 10 a 0 e 10 a 1. Aqui eu teria 10 a 1. Tá? Então, esse caso aqui eu acerto, esse aqui eu acerto, e em ambas situações eu erro nas duas. Então, no geral, gente, o critério de raiz de 10 ele tem uma compensação melhor de fatores, porque você tem, quando você multiplica dois números, você soma os logaritmos, tá? Então, o que importa, na verdade, é a escala logarítmica, tudo bem? Então, é esse produto que você tem que olhar nessa questão. Tá? Então, no fundo, é essa percepção que se você está olhando expoentes, faz sentido você fazer esse limite, não no 5.5, que vem de uma escala linear, que é de onde nasce a média aritmética. Mas você tem que olhar a escala logarítmica. Aí, por último, aí, nessa questão de estimativas, você tem então uma questão aí de consistência. Então, se você comparar, por exemplo, 0.5 versus 2, você quer estimar a ordem de grandeza. Tá? 2, é natural que você tenha aí 10 a 0. Tá? Então, a ordem de grandeza aqui é 1. Mas se você coloca 0.5, né, 0,5, como queiram, em ordem de grandeza, ficaria 5, 10 a menos 1. E aí, pelo critério de 5.5, desculpa, seria 0.5 com 1 meio. Tá? Então, se você colocar essa divisão, seria 10 a 0 dividido por 10 a 0, daria 10 a 0. E por 1 meio você teria
5, que seria 10 a menos 1. Tudo bem? Então, quando você olha, né, em termos de ordem de grandeza, servindo para estimar quantidades a partir de expressões completas e você aplicando termo a termo, certo? Você percebe que há uma miríade de casos que os dois dão a mesma resposta? Sim, de fato. Né? Você pode ter casos que os dois dão a mesma coisa porque você está falando de aproximações. Aí você pode ter compensações para cima ou para baixo de erros. Mas, em casos bem simples, você vê que você consegue resultados mais consistentes, seja por consistência aqui, e esse aqui ficaria 10 a menos 1 com o critério de 5,5. Mas se eu usasse o critério de raiz de 10, isso aqui continuaria sendo 10 a 0. E a mesma resposta do lado direito. Tá? Se você quiser estimar ou o número calculado, né, por explícito, ou uma estimativa aí por quociente e aplicar termo a termo. Tá bom? Então, eu dei aqui esses 3 motivos para que nós utilizemos esse 3.16. Tá? Internacionalmente, é o critério mais popular. Ok? E por que ele é mais popular? Porque essas estimativas de ordem de grandeza, elas pedem uma escala logarítmica. Tá? Para quê? Para minimizar fatores de erros. Tá? E quando você minimiza fatores de erros, você consegue estimar expressões sofisticadas aplicando termo a termo sem grandes problemas. Tá? Inclusive coisas mais simples aqui, como 0,5 vezes o meio. Então, esse tipo de coisa mostra para a gente por que a gente tem esse tipo de fator. Né? Então, vamos olhar aqui uma coisa rapidinho em termos de logarítmico. A gente tem, né, quando a gente passa de 1 aqui, esse 4 aqui na escala logarítmica, vou tentar observar o que acontece, né? De 1 até 10, né? Então, de 1 até 10, aqui você teria esses dois números aqui, né? 3.16, vou colocar 5, porque eu sei o logaritmo de 5 na base 10 de cabeça. Certo? O que acontece com esses dois números quando você tira o logarítmico? Quando você tira o logaritmo em escala na base 10, né? Aqui vai ter o x e aqui eu vou ter o log de x na base 10. Certo? Então, quando eu tenho um log de x na base 10, esse cara aqui vira 0, esse aqui vira 1. O logaritmo joga esse número aqui para 0,5, tá? 0,5, e o 5 ele vai lá para 0,7. Tudo bem? Então, quando você pensa em termos aí de expoentes de 10, perceba que o 5, o logaritmo dele está muito mais próximo de 10 do que de 1, certo? Então, se você fosse aproximar o 5 por uma potência de 10, o 5 é aproximadamente igual a 10 a 0,7. Tudo bem? Então, por isso que é mais natural você jogar esse cara aqui em termos de ordem de grandeza para 10 a 1. Tudo bem? E não usar um critério como 5.5, que nada tem a ver com esse tipo de expoente, de raciocínio, de procurar a melhor potência de 10 que aproxima uma quantidade. Tá bom, gente? Então, é claro que eu estou falando de aproximações e você pode ter diferentes critérios de aproximação. Tá? O que eu quero deixar com esse vídeo é explicar por que, ao meu ver, no melhor do meu entender, a raiz de 10 é o melhor limite para você atribuir ordens de grandeza. Tá bom? E não coisas como 5 ou 5.5. Tá? Então, além de mais popular, é sim mais adequado na hora de você estimar potências de 10 para aproximar alguma quantidade. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado.
Então comenta aqui embaixo se você usava 5, se você usava 5.5, se você nunca tinha entendido. Ou se você discorda de mim, comenta aqui e oferece o seu argumento para a gente tentar discutir um pouco mais. E se você é professor, isso te ajudou, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até vire membro e ajude a apoiar o projeto. Tá bom? Então muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau.